Então, gente, bom dia! Hoje a gente vai falar um pouco sobre família, religião, tá? Economia e escola. Não exatamente hoje, né? Mas durante essa semana a gente vai falar disso que são chamados instituições sociais. Então, a gente já viu que família, religião, escola também, são agentes de socialização, ou seja, é através, né, dessas instituições que a gente consegue aprender sobre nossa cultura, a gente aprende como se fala, como se age, tá? Como é que se comporta frente às outras pessoas, de acordo com a família que a gente tem, de acordo com a religião que a gente tem, tá? De acordo com que escola e que universidade a gente passa. Então, isso aí são instituições. Todas as instituições, elas se assemelham a uma organização, ou seja, a uma empresa. Por quê? Elas têm suas funções dentro da sociedade, certo? E aí, quando a gente está tratando de família, vocês que estão aí, vocês observam família com que... a família, qual é a obrigação ou qual é a razão de existir uma família dentro de uma sociedade? O que é que vem na cabeça de vocês? Hum? Alguém? Alguém? Qual é a obrigação ou por que existem Pode- famílias? Diz. pô, é um conceito genético desde a pré-história, tipo, que é de cruzamento entre espécies e tal. Não, eu quero saber por que na nossa sociedade, e aí sociedade moderna, tá? Não precisa voltar aí para a evolução, não. Porque existe família. Para a gente, qual a importância de um indivíduo ter uma família? Ô O indivíduo Mari, ele não sobreviveria sem uma família? Diz. mas se Então, tipo, não sei se é a tua linha de raciocínio, assim, eu às vezes penso dessa forma. Tipo assim, a família, no meu ver, tipo, como se fosse caiu, foi Gabriel. os ensinamentos de como viver em sociedade e tal. A família, Uhum. ela é como um ensinamento primário do que a gente pode e não fazer. Ela ensina como se comportar, como se educar na frente de outras pessoas, as coisas bem básicas mesmo, bem da Uhum. evolução mesmo. E Uhum. a gente aprende o resto das coisas na instituição e com outras pessoas que têm outras religiões e pensamentos diferentes. Certo, mas por que a gente precisa ter instituição família? Eu entendo Pois tudo ela é isso o que você está grupo, falando. Hã? pois ela seria o grupo social primário, tipo, que é mais importante de todo, tipo, que é o primário, a base de tudo para formar o comportamento social. Tá, mas aí essa criança, quando ela vier ao mundo, primeiro que nem toda criança tem família, né? Já nasce daí, né? Ela tem um pai e uma mãe, porque ela não nasceu do dedo, né? Ela nasceu do processo de cruzamento. Só que aí o que acontece? Essa pessoa dentro da sociedade, porque ela precisa de uma família. Vocês falam, porque é a primária e tal. Mas outro grupo não poderia ser também fazer esse papel de formação primária? Só pode ser a família que tem que fazer isso? É isso que eu Não, tô então, questionando. no caso, isso aí está mais ligado especificamente com relações humanas. Sim. É simples E assim. simples assim não, né? E aí entrando, certo? Aqui é caos mesmo, certo? Para sair da zona aí de vocês pensarem sobre a família. Vê, a família, ela é encontrada em todas as sociedades. Então, como tu falou, Heitor, ela está presente aí desde a antiguidade, certo? Só que a instituição família, como a gente vê hoje, ela é um processo também evolutivo, ou seja, a família, ela modifica de acordo com o contexto cultural.
tá? Então, o caráter e a forma como é organizada uma família, os objetivos de uma família dentro da sociedade, elas também variam, tá? De acordo com o tipo de sociedade, de acordo com os conceitos religiosos presentes naquela sociedade, de acordo com o tempo, tá? De acordo com a economia. Então, se a gente olha assim para a tua família, tudo o que acontece dentro da sua família, ela é influenciada tanto pela economia, certo? Se a economia está em alta, se a economia está em baixa, é influenciada por que, né, conceitos religiosos ela segue. Então, tudo influencia uma família. Só que, de forma geral, uma família são um grupo de pessoas que se unem, né, para formar um grupo com vista a garantir a reprodução e o cuidado da criança. Então, a família ela existe para produzir novos membros, para que aqueles membros eles retornem para a sociedade, sejam produtivos para aquela sociedade, cumpram seu papel social e depois de novo se casem, criem sua própria família e aí continua esse processo de reprodução, tá? A família ela pode ter a formação de laços sanguíneos, pode ser através do casamento, então você pode chamar uma família apenas de um grupo de pessoas apenas como família, se aqueles indivíduos forem casados, certo? E também a adoção também entra aí como um conceito de família. Então isso tudo varia, tá? Mas de forma geral, de forma padrão na realidade, a família tem a vista, né? O objetivo de garantir essa reprodução, tá? E o cuidado com as crias. Como nas espécies também, né? Tem ali nas espécies, você sabe mais do que eu dos bichos. Tem animal que tá ali, a função dele é só cuidar das crias. Enquanto o outro vai atrás da caça, né, da alimentação. E aí, casamento, o que é casamento? É uma constituição familiar, ou seja, dentro da sociedade, dentro de um grupo social, existem regras, tá? Para a pessoa casar. Então, o casamento realmente é um contrato civil entre duas pessoas, certo? Então, nesse contrato vão estar lá relacionadas atividades econômicas de cooperação, as atividades sexuais e a cuidado com a criança. Isso não quer dizer que dentro do contrato vai estar lá. É preciso ter uma relação sexual a cada 2 dias, sei lá. Não tem isso, né? Mas imagina que de forma legal, aqueles indivíduos que estão, né, se relacionando, eles mantêm uma atividade sexual para poder reproduzir. Sem reprodução, a gente não tem criança, né? Sem atividade sexual, a gente não tem criança. Teoricamente, hoje a gente já tem aí as tecnologias que você pode ter a reprodução sem ter uma atividade sexual relacionada. Mas o casamento em si, a instituição, ou seja, o contrato civil, ele está em declínio de forma no nosso Ocidente, tá? Então a gente vê pessoas que simplesmente se relacionam, mas não necessariamente elas estão casadas, elas assinaram um contrato civil, tá? E aí a Pessoas. gente, oi, diz. Eu tava vendo um vídeo desses dias, né, tipo assim, tentando explicar por que o casamento, tipo, Hum, hoje em dia as pessoas querem casar, só que ele não deu uma resposta, tipo, deu várias respostas para uma única pergunta. Aí eu sim. gostaria de saber qual a opinião da senhora sobre esse motivo de hoje em dia não ter muitas pessoas se casando. Eu acredito, como você está falando, são inúmeras causas, né? Tem pessoas que são traumatizadas, tem pessoas que elas não veem a relação como um contrato, então para elas colocar em contrato é como se tivesse colocando o casamento como um mercado, mercantilizando, sabe, aquelas atividades ali, aquele relacionamento entre as pessoas. Tem pessoas que não se interessam, né, em constituir família, ela simplesmente só quer tem outros interesses primários antes de ter uma família, antes de ter uma criança, enfim, certo? Bom dia. E aí depende, a gente não, de forma geral, esse declínio realmente eu acho que está mais associado
as pessoas não querem mais esse contrato. Porque da mesma forma que é burocrático você casar, não é simples você dizer assim, eu vou casar. Você tem que ir num cartório, você tem que pagar taxa para o casamento, certo? Você assina um monte de contrato, um monte de papelada para realmente casar. Faz uma cerimônia, mesmo que você não queira casar religioso, tem uma cerimônia civil, você vai lá para né, no horário e dia marcado para escutar o juiz de paz falando sobre casamento, assina o contrato, pega o contrato e vai para casa. E aí, para você se divorciar, ou seja, para você romper esse contrato, é outra burocracia, sabe? Então, realmente, eu acho que é mais esse sentido aí das pessoas não quererem mais seguir essas regras sociais. Como a gente vê no processo de evolução e de mudança cultural, se a gente está mudando, vamos supor, a forma como a gente está sendo educado, né? Nossa educação formal, eu digo aí a universidade. Então, a instituição casamento é uma das próximas a serem modificadas, entendeu? A gente está sempre, na sociedade, ela está sempre evoluindo nesse sentido aí, tá? E é difícil conviver também, Eduardo. Verdade. E aí o que acontece? Antes a gente via, se a gente, né, olhar os filmes mais antigos, a história, os casamentos eles eram um acordo comercial entre famílias. Então eram famílias que eles, né, arranjavam esses casamentos entre as pessoas. Então o casamento não era algo romantizado, era realmente algo econômico. Era para as famílias se manterem entre, né, famílias que tinham a mesma classe social, elas se mantinham na mesma posição social porque os filhos casavam, os filhos tinham um relacionamento acordado antes mesmo de nascer. Então, na barriga, o menino já era prometido, a menina já era, né, comprometida com outra família. Essa parte mais romantizada aí vem depois dos filmes de Hollywood. E aí hoje a gente vê o casamento mais relacionado a amor, a realmente uma relação afetiva, emocional, né? Mas antes o casamento era um contrato comercial. Era para as pessoas manterem a classe social. E também se viu o casamento como uma oportunidade de ascensão, uma melhoria. Então, as pais, as famílias de meninas que eram mais humildes, tentavam relacionamento, um casamento com famílias de filhos mais, de homens, né, mais abastados, para poder ter uma ascensão social. Tá? Então, o casamento ele muda de contexto ao longo aí da humanidade. E agora ela tá em declínio, né? Porque as pessoas não precisam estar casadas, elas podem simplesmente morar juntas, né? E tinha também antigamente um contexto social que só podia ter, né, entre aspas aí, relacionamento entre homens e mulheres após o casamento. Hoje a gente já vive uma sociedade mais liberal, então não necessariamente a perspectiva do homem e da mulher é casamento, né? Uma geração anterior, a geração da minha mãe, das minhas tias, casamento era como é que você pode dizer? Como fosse, entre aspas, aí, uma vitória social. Porque a pessoa casando, ela estava tendo um peso social, um reconhecimento social porque estava casado. Hoje não tem mais as pessoas já não são tão apegadas a esse status aí. Mas ainda existe, sim, pessoas e famílias que veem o casamento como algo muito importante, certo? Mas aí no coletivo a gente está vendo esse declínio aí. E aí, falando de família, a gente tem os padrões familiares. O que é padrão, como eu já estava falando para vocês, padrão é um comportamento normativo, ou seja, o que a maioria faz. Quando a gente fala de padrão, é um padrão para aquele momento, para aquela sociedade. E é o passar do momento da evolução, da mudança social, aquilo ali deixa de ser um padrão e passa a ser um estilo alternativo. E depois esse estilo alternativo, ele pode sim se tornar um padrão, tá? E aí o que era considerado normal pode não ser, pode ser que não exista mais, porque teve a modificação, tá? Então padrão não é sinônimo de eternidade e de um estado realmente prolongado aí. Ele pode estar naquele momento, mas depois ele pode ser modificado, certo?
E aí, como eu falei, a família é uma instituição universal. Então, ela está presente em todas as sociedades, das mais primitivas às mais avançadas, tá? Avançadas aí, entre aspas, né? Mais industrializadas. E aí, o que muda é a relação de composição. Então, a gente tem casamento hoje em dia entre pessoas do mesmo gênero, a gente tem casamento ou tem família que são de pessoas solteiras, tá? De pessoas com animais, de pessoas com suas plantas. Enfim, aí a gente tem um padrão de composição e de estrutura que ela vai modificando ao longo do tempo, tá? A relação de residência, ou seja, naquela casa, quem é que mora, certo? A relação de dependência financeira e legitimação, ou seja, a forma legal de uma família ser estabelecida dentro de uma sociedade. E aí, dentro desses padrões familiares, a gente tem um padrão de composição, ou seja, quem é que forma aquela família. Então, antes, nas sociedades pré-industriais, as famílias eram chamadas de arranjo familiares, ou seja, era naquela mesma casa se vivia os pais, os filhos, os avós, os tios, os primos. Então, aquelas casas que tinham 10, 15 pessoas, tá, vivendo no mesmo espaço. Por quê? Era uma situação antes onde as pessoas viviam na zona rural. Então, viviam da agricultura. Então, era importante realmente ter gente dentro de casa para que aquele complexo ali fosse sustentado, certo? Então, aquelas famílias eram consideradas famílias consanguíneas. Então, era aquele padrão de muita gente dentro de casa. Depois, quando se passou para a sociedade industrial, onde as pessoas saíram da zona rural e foram para a zona urbana, o que aconteceu? Não existia mais espaço dentro das casas, enfim, dentro dos apartamentos, onde era possível colocar todo mundo para morar do mesmo jeito, certo? Então, foi desse ponto que surgiu a família nuclear, que é o que a gente visualiza hoje, onde a gente vê, vocês podem ter escutado dos pais de vocês, enfim, que famílias são apenas pais e filhos, certo? São aquelas pessoas que moram no mesmo teto. O resto a gente considera família, mas como não faz parte desse núcleo, tá? A gente não tem tanto, pode não ter tanto envolvimento aí com os outros parentes. Isso vem a partir da sociedade industrial, certo? Mas ainda assim a gente tem famílias onde tem esse contexto aí de família consanguínea, onde todo mundo mora na mesma casa. Se a gente olhar a zona rural ainda tem isso, e também, principalmente em bairros mais pobres, né, comunidades, a gente vê esse padrão aí de pessoas morando, inúmeras pessoas no mesmo cômodo, tá? E aí tem aquela questão do isolamento social, como é que se isola 10 pessoas que moram numa casa que só tem 2 cômodos? E aí é complicado, né? A gente tem essa situação aí de proteção entre os indivíduos da própria família, certo? Então, isso é um padrão de composição. Então, hoje a gente vive, de forma geral, né, esses padrões aí de família nuclear, tá? Só pais e filhos. O padrão de casamento. Como eu falei, cada nacionalidade, ou seja, cada país, cada nação, cada estado, quando eu falo estado é país, tá? Ele define sua forma de casamento. Então, tem países que é permitido a poligamia, ou seja, o casamento entre mais de 2 pessoas, mas existem países que só é permitido a monogamia, o casamento entre 2 pessoas, certo? Então, tem situações onde legitimamente, ou seja, de forma legal, essa poligamia ela pode ocorrer. No Brasil, não é permitido. No Brasil, o que se permite é a monogamia, certo? Aí, se vocês olharem na internet, vocês vão ver alguns casos particulares de poligamia relacionado ao contexto religioso de algumas pessoas, tá? Principalmente essas pessoas que têm aí os casamentos muçulmanos. Mas, de forma geral, a nossa Constituição não permite a poligamia, tá? Só permite a monogamia. E aí tem outro conceitozinho relacionado a casamento, chamado de endogamia e exogamia. A endogamia são casamentos entre pessoas da mesma categoria social, da mesma idade, da mesma etnia ou religião ou classe social. Então, para se manter o padrão social. O que acontece? Você é determinado bairro, determinada classe, certo? E aí o que acontece?
você se relaciona com pessoas da mesma classe social, do mesmo bairro, você vai aos mesmos lazeres, pratica os mesmos lazeres, vai às mesmas festas, ou à mesma igreja, enfim, você tem aquele convívio social padrão. Geralmente, pessoas da mesma classe social têm os mesmos convívios, e aí essas pessoas são muito mais fáceis de se encontrarem e se relacionarem do que, por exemplo, eu tenho o sonho de casar com um príncipe. Só que você não conhece nenhum príncipe, eu digo assim, realmente, que vem de uma família, né, de algum reinado, enfim, monarca. Você não conhece, como é que você vai se relacionar com essas pessoas? Então, é mais fácil existir a endogamia, que é casamento entre pessoas que têm o mesmo padrão social, tá? Pronto, aí, dizendo aí que o médico trabalha com a mãe, tem 3 e é muçulmano, exatamente. Mas aí o Brasil, ele abre uma sessãozinha, tem que ir né, para a justiça e tal, não é normal esse tipo de casamento, tem que justificar, tem um monte de trâmite aí. Não é tão simples assim, não. E aí o que acontece? Se um homem ele tem 2 mulheres, uma a oficial, né, outra não oficial. Eu digo oficial porque está no registro do casamento. Se por acaso ele vem a morrer, falecer, e aí tem a disputa entre os bens. Na verdade, essa que não é oficial, ela não tem direito a nada, certo? Ela vai ter que entrar na justiça para comprovar o relacionamento, mas, de forma geral, se ela tiver um filho, o filho dela tem direito na herança, mas se ela não tem filho, não tem realmente esse laço aí familiar, sanguíneo, é muito difícil ela conseguir alguma parcela aí, mesmo tendo um relacionamento informal, ilegal, né, entre aspas aí, com outra pessoa, tá? E aí, falando em endogamia, são casamentos entre pessoas da mesma classe. E exogamia é casamento entre pessoas de classe social diferente. Então, é a difusão, certo? Entre pessoas de outras classes sociais. E aí, isso acontece bastante quando a gente tem facilidade em se deslocar entre as classes sociais. Tá? Então, no Brasil, por exemplo, você tem essa facilidade de deslocamento, certo? Você consegue ir para uma festa num bairro mais chique ou no bairro mais pobre, mais humilde, tá? Você tem esse deslocamento, mas em algumas regiões não é fácil esse movimento aí social, certo? Então, a endogamia que vem do conceito lá de genética, casamento entre pessoas da mesma família, geralmente a gente vê endogamia, mas aí casamento entre a mesma família é um casamento, uma relação consanguínea, certo? E é desses casamentos entre pessoas que são muito parecidas, e eu digo parecidas geneticamente, essas pessoas aí, daí que surgem as doenças genéticas, porque essas pessoas, elas têm os alelos que são letais ou alelos que conduzem, né, algumas doenças genéticas bem graves. E aí, quando elas se. Mandou alô. Oi? É uma referência a Game of Thrones aqui. Não sei, nunca assisti. E aí, o que acontece? Essas pessoas têm alelos, esses alelos, quando elas reproduzem, daí aumenta-se a possibilidade delas desenvolverem ou gerarem realmente uma prole com essas doenças graves. E aí a endogamia também, porque pessoas que casam, por exemplo, judeus que se casam entre si, certo? Esses nórdicos aí que casam entre si, eles são muito próximos geneticamente. E aí tem um padrão de herança, não só, né, quem é da Europa, mas também na África, a gente vê esse casamento entre pessoas que são muito parecidas, os índios também, e aí daí que surge as doenças genéticas, né? Aumenta-se a chance, em termos de genética da população, desse grupo ter indivíduos que tenham dessas doenças, esses transtornos genéticos. E isso não é algo muito distante. Eu tenho um exemplo na minha família. Meus avós, eles eram de origem italiana, os avós deles eram fugidos da guerra, da Segunda Guerra, para cá. E aí o que aconteceu? Eles só tinham casamento entre eles. Então a família do meu avô casava-se primos com primas. E aí todos os irmãos do meu avô se casaram com primas.
E essas primas tinham, os pais dessas primas também tinham se casado entre si, entre primos, certo? E aí a geração do meu avô, vários dos filhos, né, dos parentes mesmo do meu avô, nasceram com vários distúrbios, certo? Distúrbios neurológicos, distúrbios de comportamento, distúrbios físicos mesmo, certo? Relacionado aí a esses casamentos consanguíneos entre pessoas que eram muito parecidas. E por acaso meu avô não quis, né? Não aceitou essa condição de casar com uma das primas dele e casou com a minha avó. Só que essa minha avó também tinha a origem italiana, mas de outra cidade. Então aí ele meio que quebrou a regra de casamento consanguíneo, mas continuou na endogamia, porque ele casou com um padrão, né? Uma mulher do padrão social de herança que a família dele aceitou, certo? Então aí é endogamia, certo? Em relação aí. Isso não é muito distante. Isso aí é início da década de 30, 40. Então a gente já viu esses casamentos, tinha esses casamentos aí entre o arranjo mesmo familiar, certo? Doutora, Porque nessa época a Europa já tinha esse conceito, né, de eugenia, de manter a raça, de manter o padrão genético para melhoria. E a gente sabe que esse cruzamento entre pessoas da mesma espécie não melhora em nada a genética, só piora. Diz. é, isso também seria o erro que Hitler cometeu ao tentar purificar, não certo? Uhum, exatamente. A ideia é porque é tudo ciência. Vê que legal. Assim, eu acho legal, apesar de Hitler não ter feito uma coisa tão interessante. Mas do ponto de vista da ciência, surgiu uma ideia, surgiu a genética, o estudo dos genes, e aí identificou que as características dos indivíduos, eles partem, né, do código genético. Então, se ele identifica que parte do código genético, então por que eu não cruzo duas pessoas que são, entre aspas, aí, consideradas geneticamente aceitáveis? Ou seja, tem aquele padrão de inteligência, aquele padrão de beleza. Então, se é tudo genético, então cruza-se elas e aí a gente vai ter, continua na ideia de melhoria da raça. Isso foi um pensamento de acordo com as técnicas e com o que já sabia da forma, né, genética. Só que com esses casamentos, esses arranjos realmente sendo forçados entre pessoas muito parecidas, que começou a surgir as doenças e essas doenças bem graves e doenças e abortos recorrentes, crianças realmente que tinham essas deficiências aí graves em termos não só cognitivos, mas físicos. E aí se percebeu, né? Foi estudar e aí se percebeu essa questão dos alelos, essa questão desses genes que eles causam realmente uma perturbação no organismo. E aí cai-se por terra de que se você casar duas pessoas que são consideradas superiores, entre aspas, aí, ela vai gerar uma terceira superior, melhor, né? Melhorada. Ela pode gerar uma terceira que de fato não tem características de sobrevivência nenhuma. Vai ser uma pessoa aí que vai ter condições genéticas bem graves. E aí, só que depois que se viu isso, né? E aí você vê como o avanço, a ciência, ela responde um pedaço, ela não responde o todo. Ela vai, a partir do momento que ela vai se aprofundando naquele conhecimento, que ela vai gerando novas ideias e aí ela vai evoluindo. E vocês, como futuros cientistas e que trabalharão na área da biologia, tem que entender isso do logo de cara, que aquilo ali está explicando isso agora, com o que sabe, com a tecnologia que se tem hoje. Daqui a pouco, a gente vai ter novas informações que podem afirmar, ou seja, continuar afirmando aquele sentido, ou pode refutar aquela ideia que era máxima. Então, Hitler tinha aquela ideia de que se reproduzissem, a gente teria o padrão de eugenia aí e melhoria da raça. Só que, pelo contrário, só pioraria, teoricamente, deixaria os alemães de forma mais suscetível às doenças e no desenvolvimento de uma sociedade saudável. E aí você vê, cai-se por terra, de que existe melhoria das raças envolvendo isso.
Aí hoje a gente tem um terceiro, na realidade, levante aí de eugenia, relacionado à melhoria genética, principalmente com a edição dos genes, né? A técnica de CRISPR. Então a gente vê que é possível, já em laboratório, editar genes. E aí um indivíduo que tem uma família que tem já aquele alelo mutado, ele pode, né, no embrião mudar, fazer a edição daquele gene e aquele organismo nascer sem aquele padrão, sem aquele gene alterado. E aí surge o movimento de eugenia, porque nem todo mundo vai ter acesso a essa tecnologia. E aí essa tecnologia é cara, né? Esse processo aí vai, o que alguns cientistas falam, né? Vai ter de novo o aumento da segregação e a desigualdade entre as pessoas no mundo. Então, esse seria um terceiro movimento aí eugenético. Então, você vê que o homem ele tem esse pensamento de melhoria, ele desenvolve técnicas, só que essas técnicas elas têm que ser questionadas de forma étnica. Se de fato aquilo ali vai melhorar, ou aquilo ali vai ser usado para doenças, ou se aquilo ali vai ser utilizado para mudança de padrões estéticos, por exemplo. Ah, então eu sei que pessoas de olhos azuis, elas têm mais aceitação dentro da sociedade. Eu não tenho esse gene, meu marido também não tem esse gene, mas eu quero editar esse. Se eu tenho dinheiro, então eu vou editar e vou botar meu filho para nascer com o olho azul, certo? Então, nesse contexto aí, você está mudando as características, né, da população, mas nem todo mundo vai ter acesso. E até que ponto essa mudança em termos desses caráteres, né, dessas características, elas são importantes para a sociedade? Ou elas são só importantes para acentuar a desigualdade entre as pessoas, certo? Então, são todos aí questionamentos que devem ser feitos. Se vocês estiverem, tem no Netflix, né, um documentário não, é documentário aquilo ali, sei lá, aquela série explicando, e aí tem um episódio, acho que é o segundo ou terceiro dessa série, explicando sobre o CRISPR e fala justamente isso, essa modificação Seleção genética. natural, quer dizer, artificial. São Essa série artificiais. É tudo em essa, laboratório, é tudo feito in vitro. é seleção artificial, é isso? Vê, uma coisa é, por exemplo, a gente tem a seleção artificial dentro do laboratório, então pega-se o óvulo com o espermatozoide, faz a fertilização in vitro, faz a análise citogenética, análise genética molecular, para ver se aquela criança ela tem alguma síndrome ou já tem alguns genes que já são prescritos relacionados a determinadas doenças. Se for aquele embrião ali, ele não é fecundado na mãe, então não vai desenvolver, não vai crescer. Mas se ele tiver ok, sem nenhuma doença grave associada, ele é implantado na mãe e aí vai ter que aí a fertilização in vitro, certo? Você faz isso. Só que hoje você pode ter esse embrião que é considerado normal, sem defeito, sem problema, sem doença nenhuma genética. Só que os pais eles podem, de acordo com teoricamente, né, eles podem querer mudar alguns genes. Então, ele pode dizer, não, eu quero que meu filho, ele agora tenha 2 metros, sendo que o padrão da família é 1,80 m, por exemplo. Só que os pais podem dizer, não, eu quero que ele tenha 2 metros. Então, você mexe nesses genes para melhorar a condição de altura desse indivíduo. Ah, eu não quero que meu filho ele nasça com predisposição à obesidade, porque também tem genes relacionados a isso. Então, se edita esse gene e essa criança ela nasce magra e ela não vai ter problema com o peso. Ah, eu quero que ela tenha um cabelo claro, eu quero que ela tenha um olho claro ou uma pele clara, certo? Sem manchas, sem esses sinais que a gente tem no corpo, principalmente tem muito sinal, esses sinais também são genéticos, são de herança. Então, são características que os pais vão selecionando como se fosse um catálogo, e aí pode ser editado de forma genética, entendeu? In vitro. Depois tem a implantação desse embrião editado para fazer a implantação da mãe e ele se desenvolver, entendeu? Se transformar em um feto e nascer.
Então, tem várias tecnologias agora associadas a esse melhoramento genético. E aí, o que os cientistas questionam é isso: até que ponto a gente pode ou não fazer isso, né, em termos de genética. Alguns países do Ocidente já bloquearam, não pode fazer edição de genes para esses genes que não são relacionados à doença. Doenças graves, como, por exemplo, essas doenças neurodegenerativas, certo? Doenças autoimunes, esses tipos de doenças podem ser fazer edição para melhorar. Mas as outras características, principalmente na China, ainda não, você sabe que já teve casos aí de pesquisadores que editaram características, né, desses genes em embrião, não fertilizaram, mas conseguiu fazer essa edição e de características que não eram aceitas pelo Ocidente, né, a melhoria ou a mudança feitas dentro do laboratório. Então tem todas as questões éticas aí envolvidas, tá? E aí deixa eu falar aqui antes que termine essa live. Como eu falei, monogamia é casamento de duas, poligamia, casamento de mais de duas pessoas, poliginia é o casamento entre um homem e mais de duas mulheres. Então, a poligamia que a gente vê mais está relacionada à poliginia, mas existem algumas comunidades, principalmente essas comunidades mais afastadas da África e do Oriente, onde existe a poliandria, que é uma mulher casada com mais de um homem, tá? Nas sociedades aqui, as mulheres que são a referência, certo? Em relação ao casamento.